Gênesis capítulo 12, por favor. Nós vamos estar falando aqui hoje. Eu tenho essas duas últimas semanas, Deus tem falado muito comigo nesse texto. E eu tenho meditado nele e às vezes clamado ao Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E hoje eu quero falar, eu gosto muito de falar de temas relacionados à ceia. Mas hoje eu vou falar de algumas coisas para depois chegar na ceia, tá bem assim? Então, que Deus abençoe sua vida. E nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. Quantos estiveram aqui ontem, no nosso seminário? Quantos estiveram aqui? Como foi? Você pode aplaudir Jesus por ontem? Isso! Maravilhoso! Eles foram embora hoje, a família. O Dr. Lucas me mandou uma foto. Ele agradecido. A família toda, dizendo assim que foram muito amados aqui nesse lugar. Foram muito queridos. E nós agradecemos o Ministério de Casais, na pessoa do pastor Alisson Quelita. Obrigada pela vida de vocês. Deus abençoe, tá, Renata? Dr. Lucas, Deus abençoe a vida de vocês. E nós tivemos hoje de manhã algo extraordinário também aqui hoje. Não é, pastora Nadir? Pastora Nadir é uma alagoana, isso? Mulher retada. Um linguajar maravilhoso, me relembrou muitas coisas. Queria que você ficasse de pé, pastora. Essa pastora hoje ministrou aqui para nós. Você não pode dormir hoje sem ouvir a palavra dela. Eu fui para casa chorando. Eu fui para casa assim, falei, Deus, o Senhor me pegou de manhã. E ela contando de como ela se levantou. Ela disse assim, eu tomei muita pancada, mas estou de pé. Não foi isso que você disse? Ela é pastora lá, mãe da missionária Nayara, sogra do Denis, e mãe portista da Raquel. Tem uma família inteira aí. Deus abençoe, pastora Netinha. Deus abençoe. E ela falou sobre o esposo dela, que eles pastoreavam a igreja e ele foi embora na Covid. E ela ficou sozinha com a igreja. Eram 3 prédios. 2 foram vendidos. Um pastor amado vendeu os prédios. E ficou só o último. E ele falou, olha, se a senhora quiser, vai ter que pagar esse prédio. E ele pediu um valor de 400 mil. E ela falou, eu não tenho dinheiro. Mas ela falou, eu vou comprar esse prédio, o senhor não vai vender. E ela foi para casa, ela falou, vou orar e Deus vai me dar uma solução. E quando ela foi para casa, ela orou e ligou para ele no outro dia e falou assim, quero fazer uma contraproposta. Vou pagar 100 mil reais e pronto. Só que ela não tinha nenhum centavo. E aí ele falou, é muito pouco. Mas aí ela falou, vai orar, pastor. Ela pediu para o pastor orar e ele orou. E ele falou, tá bem, eu vou aceitar. E ela pegou o carro dela, o único bem que ela tinha, vendeu para esse pastor. Ficou faltando o restante. E ela sentou conosco aqui, sentada aqui, e ela chorando, assim meio chorosa, meio falando. E o Luiz falou, o que nós poderíamos ajudar a senhora? Eu pensei que ela fosse falar assim, não, eu queria uma oração. A gente fala assim, né, eu quero uma oração. Ela falou, eu preciso pagar o prédio, pastor. Eu falei, nós também. Meu marido falou assim, olha, a senhora não vai voltar desse jeito. A partir de hoje nós vamos assumir, junto com a senhora. A igreja vai ajudá-la durante esse período a pagar esse prédio. Ela disse, mas nós estamos precisando, escute. No reino de Deus as coisas são todas diferentes. Se você está precisando, libere. É assim que Deus vai fazer. E ela abraçou a gente no final do culto. E nós assim, não fizemos isso por conta de graça, não. E Luciene tem dinheiro amontoado? Também não. Só que esse dinheiro já está pronto em algum lugar e já está vindo. Entendeu isso? Pode aplaudir Jesus. Isso, pela fé. Pela fé. Porque uma mulher diante de um ministério, só Deus para dar graça. Eu não queria estar na sua pele. Tudo bem que você está vivo, viu, meu bem? Glória a Jesus. Então vamos lá. Gênesis capítulo 12. Você pode declarar comigo, diga assim, a minha família foi escolhida por Deus. Você já prestou atenção no que você está falando? Sua família foi escolhida por Deus. É um privilégio. Você e eu somos privilegiados. Deus chamou sua família. Só que entre Deus chamar a sua família e cumprir a promessa dele, porque ele chama para você e eu cumprirmos um propósito.
E depois que a gente cumpre esse propósito, Ele cumpre a sua promessa. Mas nesse intervalo, a gente muitas vezes bate cabeça. E nós vamos nessa trajetória hoje. Agora, segunda lâmina, fazendo favor. Tem outra? Pastora Darley, onde está a outra lâmina minha? A outra? A outra é assim. Qual é o ló que você precisa tirar da sua vida para que cumpra a promessa de Deus para você? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 12, 1. Então o Senhor disse a quem? A Abrão, sai de onde? Da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para onde? E vá para uma terra onde eu te mostrarei. Deus não conta para você e não conta para mim, você já sabe disso, tá bem? E aí agora você vai, por favor, você vai comigo para Gênesis capítulo 13, versículo, ainda no 12, leia comigo por favor o 4, vamos ler o 4, versículo 4, 12 e 4, volta lá, isso, 1, 2, 3, você pode ler comigo, diga então, o que aconteceu? Harã era a região. Aí a gente pensa, quando eu comecei a ler esse texto, eu pensei assim, Abraão, eu vou falar Abraão já, tá? Abraão tinha 75 anos, já saiu já com essa promessa. Só que, quando você vai ler no livro de Atos, capítulo 7, versículo, vamos lá, Atos por favor. Atos 7, isso aí. Olha só, no discurso de Estevão, ele está pregando. Antes de ser apedrejado, Estevão é um diácono, mas é um diácono cheio da unção de Deus. E ele está ali explicando a sua trajetória, falando e explicando. E dentro dessa fala ele traz uma pregação. E ele começa a pregação dizendo assim: irmãos e pais, ouça-me. Agora você pode ler comigo, diga assim: o Deus, que jeito? Continue, por favor. Segura aí. Nós lemos lá que Deus chamou ele. Lá com 75 anos ele está saindo de Harã. Só que quando Estevão vai explicar, pregar, ministrar, ele vai dizer que ele saiu, que Deus chamou Abraão antes de Harã. Foi bem antes, ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã. E ele disse o quê? O que ele disse para ele? Vamos lá, por favor. 1, 2, 3. Agora vamos para o 13. 13 de 1 a 7. Vamos ler juntos, por favor. Eu vou ler o primeiro, você o segundo. Abraão subiu do Egito para Neguebe com a sua mulher, com tudo que possuía, e Ló foi 2. Ele tinha o quê? Enriquecido muito. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado a sua. Ele já tinha passado naquele caminho. Você, por favor. Essa noite é noite de você voltar em alguns lugares onde você já desfrutou tanto da presença de Deus. Mas às vezes nós damos tantas voltas e deixamos o lugar onde Deus falou com a gente e fomos para outros ambientes. Mas hoje é dia da gente começar a voltar, a invocar o nome do Senhor. Versículo 5. Quem acompanhava ele? Ambos não podiam habitar juntos porque possuía tantos bens que a terra não podia suportá-los. 7 e último. 1, 2, 3.
Você fala, por que está aí? Nessa época os cananeus e fariseus habitavam aquela terra. Sabe o que ele está dizendo? A terra estava, senhora, saturada. Sabe quando está saturada? Está Abraão, está Ló e está os fariseus, eles habitavam naqueles lugares, então eles também tinham rebanhos. Então está uma terra saturada. É só para você entender a história. Agora feche os teus olhos, por gentileza. Nós aprendemos aqui nesse final de semana que você pode chamar Deus de papai. A princípio de pai, depois de papai, depois de papaizinho, o Abba. Você pode ter intimidade, você pode desfrutar disso. Papaizinho, nós estamos aqui diante da sua palavra. A sua palavra é a verdade e a sua palavra nos liberta. E em Cristo Jesus, nós queremos declarar, Senhor, que o nosso coração esteja preparado para o Senhor falar e agir. Fale conosco. Em nome de Jesus é tudo que pedimos. Amém. Eu quero começar convidando aqui pastor Glaucio, o Leozinho e o pastor Devani. Isso, 3. Olha só para você entender tudo que essas questões aqui. Vem ali, por favor. Vem aqui, vem, pode ir, vem. A palavra do Senhor diz assim: o pastor Devani é o Terá. Quem é Terá? Fica naquele cantinho, pastor Devani. Quem é Terá? Terá é pai de Abraão, de Naor e de Arã. Ele tem 3 filhos, esse senhor. E aí o que ele faz? Deus fala com Abraão. Esse senhor, ele cultivava, a cultura dele era idólatra. Ele fazia e fabricava, segundo a história, ídolos. Ele estava lá no meio. Quando você vai ler o livro de Josué, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar, olha, o vosso pai, Abraão, ele vai explicar sobre isso e vai dizer, Arã, ele vai dizer, Terá, estava lá e ele fazia o quê? Ele adorava outros deuses, mas Deus falou com ele. Então o que ele faz? Esse aqui é o Abraão. Deus fala com Abraão de que jeito? Diga comigo, diga assim, saia. De onde? E da sua? E vai para onde? A terra que Deus queria dar para ele era aqui, ó. Nesse lugar. Mas ele tinha que sair. Todas as vezes que você tiver que crescer em Deus, você vai ter que sair de algum lugar. Todas as vezes que você quiser avançar em Deus, você vai ter que sair do jeitinho que você está. Alguma coisa tem que mudar. E Deus falou para ele, eu quero levar você para uma terra. Só que Deus não falou o endereço, porque se Deus falasse o endereço, talvez pode ser que ele não queria ir. Então o que acontece? Abraão pega na mão de Arã, de Terá, por favor. E esse aqui é o Ló. Lózinho, fala, Lózinho. O nome dele é Leozinho, mas é o Lózinho. Os Lózinhos, eles começam pequenininho, desse jeito aqui, ó. Eles são inofensivos. Eles vêm para nossas vidas e nós caminhamos com eles. Deus fala algumas coisas para a gente, mas a gente parece que não entende direito o que Deus fala. Ou se nós entendemos, nós fazemos de conta que, às vezes, talvez até inconsciente, a gente carrega os lós. Então Abraão vai sair de onde? Da Mesopotâmia, ele está saindo de lá, tá? De Ur dos Caldeus. E aí ele vai pegar na mão de quem? E vamos caminhar. Nós estamos indo para o lugar que Deus falou, vamos? Vem, pode vir caminhando. Chega aqui, para. Era para chegar lá, certo? Eles param numa região chamada Arã. Quem respondeu? Muito bom, Arã. E aí, como que era o nome do filho de Terá? Esse pai tinha um filho também chamado Terá. Tinha também esse filho chamado Arã. E o Arã morreu. E o Arã era pai do Ló. E o Ló ficou órfão. Certo? O pai sofreu muito.
conta a história que ele angustiou muito porque perdeu o seu filho. Ele amava muito seu filho. E quando ele chega, qual é o lugar que ele chega? O nome da terra? Como é que era o nome do filho? Ele para. Muitos de nós nessa noite estamos parados em regiões que são familiares. Nós vivemos um ciclo, ó. Você tem que romper e não rompe. Tem áreas minhas e suas que Deus falou assim para você: olha, eu já te vejo lá na frente, você vai ser assim, você vai ser assado, eu te chamei, eu te escolhi, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Aí você olha e fala: eu? Às vezes está amarrado numa dor. Pastor Nadir falou com muita propriedade aqui hoje. Tem dores que nos seguram, tem luto que nos seguram. Era para caminhar, era para estar na frente, mas não rompeu. Eles pararam ali. Eles caminharam dali para cá, sabe quantos quilômetros? 900 quilômetros e pararam. E eu fui estudar para descobrir quanto tempo eles ficaram aqui. A Bíblia não fala, mas alguns estudiosos disseram que eles ficaram 15 anos naquela região. 15 anos ali parado. Sabe o que aconteceu? Solte. Quando Deus tem um chamado para você, às vezes Deus vai tirar algumas coisas da sua vida. E sabe o que Deus fez? Deus apagou. O senhor está dispensado. Obrigado. Era para cair. Deus, obrigado, pastor Evani. Matou Terá. Tem coisas na minha e na sua vida que vão morrer para que você avance. Luciene, do que você está falando? Estou te falando. Tem coisas que Deus vai arrancar da sua vida para que você rompa. Tem coisas que Deus vai sacudir você. Você está lá estabilizado, você está paradinho. Eu estou aqui. Ele estava lá naquela cidade que tinha o nome do filho dele. Ele está lá acalentando aquela dor. E Deus está dizendo para ele: rompa, meu filho, vai, avance. Eu tenho mais para você. Eu te chamei, eu te escolhi. Eu disse para você deixar a sua terra. E você está grudado na terra. A terra é minha. Ai, se eu perder essa terra, eu não vou ter outra. Escute, tudo que você libera para Deus vai voltar de uma forma multiplicada na sua vida. Deus não vai te pedir nada que você já não tenha. E se Ele te pedir algo, você pode ter certeza. Lembra quando Ele pede o filho? Ele fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho que não é o Lozinho e faz o que com ele? Sacrifica a mim. Na hora que ele levou o filho, ele disse: para, eu sei que tu me amas. Eu já sei, pode ficar tranquilo, não faz mais isso. E começou a multiplicar a geração dele. Eles ficam parados aqui e eles continuam caminhando. Vamos caminhar, Abraão. O Lozinho vai atrás. O Ló sempre é atrás. É, assim. Isso. Parou aqui. Eles chegam em Canaã depois que o pai morre. Só que eles não chegam no lugar que Deus quer que ele chegue. Ele fica aqui ainda a uma distância. Ele chega numa região chamada Siquém. Ele chega naquela região e sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Você vai fazer um altar aqui agora. Formata como se você estivesse fazendo um altar, pastor. Isso. E o Lozinho está assistindo. Diga assim: o Ló está assistindo Abraão fazer altares. Muito bem, faz um altar, fica de pé. Deus te chamou para fazer altares. Deus te chamou para invocar o nome dEle. Deus te chamou para você entrar nos lugares que Deus tem para você. E lá Deus ser estabelecido através da sua vida. Ainda que seja na terra dos cananeus. Ele chegou na terra dos cananeus e ele levantou um altar. Mas só que ele, a Bíblia diz assim: e Abraão partiu. Igual os jovens falam, partiu, hashtag. Só que ele partiu e levou. Fala comigo, isso é o quê? Diga assim: meia. O quê? Meia obediência. Muitos de nós estamos aqui sentadinhos nessa noite para tomar ceia, achando que a gente está arrasando.
achando que nós estamos obedecendo a Deus, achando que Ele já falou tudo com você, tudo. Não, eu já aprendi tudo. Não, mas às vezes nós estamos caminhando com diga comigo, com o lozinho. Mas Deus não falou para deixar o lozinho? Por que será que Abraão levou o Ló? Por que você acha? Primeiro, porque ele é órfão. E aí ele quer levá-lo para dizer: eu vou cuidar de você. Porque muitas vezes nós pensamos que é nós que vamos sustentar os outros, que é nós que vamos resolver a causa do outro, que é nós que vamos abrir o mar. Escute, não somos nós, é Deus. Mas se aconteceu alguma coisa na minha vida, Luciene, que não foi bom, o Abraão perdeu o pai, o Ló também perdeu o pai. Escute, Deus está tirando para poder fazer coisas novas. Deus está fazendo coisas novas para que a pessoa avance. Eu estou trazendo na forma de ser humano. Aí fala: Luciene, está muito drástico. Não, mas pense na sua vida, qual é o lozinho que você tem que arrancar nessa noite. Aí ele ficou ali. Agora diga assim comigo, capítulo 13, Gênesis 13, Lana, versículo 17, eu acho. Não é esse. 12, 10. Foi longe, quase acertei. 12, 10. Diga assim comigo: houve o quê? E aí o que aconteceu? Pega na mão do lozinho. Você vai descer para o lugar errado agora. Isso. Se vocês puderem sentar e descer os dois, por favor. Isso, Léo. Isso. Fiquem aí. Eles estavam quase lá. E tiveram agora o quê? Uma fome. Você acha que Deus que chamou o Abraão deixaria ele passar fome? O salmista diz: eu fui moço e hoje sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. Se Deus te chamou, Ele vai providenciar todas as coisas. Se Deus te chamou, Ele vai cuidar de você. Se foi Deus que te colocou nessa caminhada, Ele está com você. Meu querido, Ele é nuvem durante o dia e Ele é chama durante a noite. A sua roupa vai crescer no corpo. Luciene, que absurdo. Lá no deserto crescia. Não tinha como, e eles desceram. Ele desce. E lá no Egito, o Abraão faz o que, gente? Diga comigo, diga assim: mentiu. É um homem de Deus, mas mentiu. Lá no Egito ele desce. Ele faz tudo errado lá. E a mulher dele, qual foi a mentira que ele falou? Ele disse para aquele lugar, quando chegou naquele ambiente: essa mulher é minha. Cadê a pastora Célia? Pastora Célia, vem aqui, por favor. Rapidão, pastora Célia. Isso, bonitinho. Corre aqui, pastora Célia. Diga assim: essa é minha irmã. Mas aí um dia, começa a fazer um carinho no rosto dela assim. Passa a mãozinha no rosto. Isso. O rei olhou e falou: rei, esse negócio, vocês não são irmão coisa nenhuma. Muito obrigado, é só para segurar aí. Fica aí, pastora Célia. Mentiu. Na nossa caminhada nós teremos muitos tropeços. Na nossa caminhada algumas coisas vão acontecer com a gente. Mas escute o que eu quero lhe dizer: que o Deus que você serve é o Deus que fez a promessa e Ele é fiel. E ainda que eu e você sejamos infiéis, Ele continua firme, Ele continua fiel à promessa. Ele diz: eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, você é meu e eu te comprei. O rei preparou para passar uma noite com a dama. Quando ele botou o pijaminha de bolinha e foi para deitar com a irmã, Deus foi lá e falou: para. Deus falou para ele: não toca nesta mulher, não levanta o dedo para ela.
Ela é mulher de um profeta. Profeta mentindo, gente. Só que Deus não te vê na mentira. Deus não me vê na mentira. Deus me vê lá na frente. Deus já te vê chegando lá. Ele disse, não toque, porque essa mulher é mulher de um profeta. E começou a ferir todos daquele lugar. E naquela hora o rei chamou Abraão e falou para Abraão, Abraão, mas por que você fez isso com a gente? E tá bom, para encurtar a conversa, sabe o que ele fez? Para você não ter prejuízo. Está aqui sua mulher, devolveu. Pastora Célia, pode voltar para o seu lugar. Você vai ficar aqui, pastor Glaucio. Deu para ele, diga comigo, diga assim, deu ouro, deu prata, deu gado, bois, camelos, servos. Ele já era rico, lembra? Sabe o que o homem saiu de lá? Como que fala aí fora? Isso! Ele saiu do Egito. Aí tá bem. E tá com quem? Agora vamos trocar o Lozinho. Deixa o Lozinho ali. Hugo, vem aqui. Ló, obrigado. Aplauda o Lozinho. O Ló cresceu. Ó, tô te falando. Quando você vai ler o texto, fala assim, ó. O Ló, quando caminhava com Abraão, ele não tinha nada. Sabia disso? Ele era órfão. Os dois aí, órfão. Ele está perdido. A história dele parece que parou. Só que tem um detalhe, querido. Ele vai andar com quem? Ele vai andar com quem? Com Abraão. E quando você anda, querido, com alguém que tem a bênção de Deus sobre ele, ela respinga em você. Você está escutando o que eu estou lhe falando? Quando você anda com alguém que tem a bênção de Deus, ela respinga em você. Estou te avisando, vira para essa pessoa e fala assim, eu ando com você porque você é uma bênção na minha vida. Fala para ele aí. Isso, você pode aplaudir Jesus por isso? Aplauda Jesus. E Provérbios. Coloca para mim, por favor, Lana. Provérbios 13, 20. Provérbio 13, 20. Diz assim, olha só. Aquele. Lê comigo, por favor. Aquele. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você é muito sábio. Agora Provérbios 22, 24 e 25, Lana. Um, dois, três. Sabe o que acontece? Com quem você anda, querendo ou não, vai influenciar você. Não, Luciane, eu sou sal da terra e luz do mundo. É sim, se tiver no lugar certo. Porque às vezes o sal se torna insípido, a luz se torna trevas. Então entenda com quem você anda. Ele começou a andar com o Abraão, e ele enriqueceu. E aí o que acontece, queridos? Olha, quando Deus tem um chamado para você, você pode até descer para o Egito. Só que diga comigo, diga assim, Deus me fará voltar a rota da bênção. Pega na mão do Ló, sobe de novo. Desse jeitinho. Agora é Lózão. Fiquem os dois aí, por favor. Abraão chega e ele faz a mesma rota. A mesma. Vem. Para aqui. Faz outro altar. Ele vai refazer o altar. Ele faz tudo. E o Lózão? O Lózão está rico, grande, mas ele não faz altar. O Abraão está rico,
Levante. Abraão está rico, mas ele volta nos mesmos lugares onde ele já havia passado com Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não esqueça de onde eu te tirei. Hoje talvez você esteja aqui grande, Deus te fez grande, Deus te levantou, Deus te deu diploma, Deus te colocou de pé, Deus te deu uma família, Deus te deu uma fazenda, Deus te deu carro, Deus te deu uma igreja, Deus te deu filho. Você era feio que doía, casou com a mulher bonita, com o homem bonito, e você está de pé, e às vezes nós esquecemos de onde saímos. Lembra de onde você saiu. Lembra que foi Deus que te enriqueceu. Lembra que foi o Senhor que te abençoou. Você lembra quantas campanhas você fez para que Deus abrisse portas, para você comprar aquela casa, para você comprar aquele carro, para o seu filho se converter. Quantas coisas você fez para você chegar onde você está hoje. Quantas noites você orou e disse: Deus, se o Senhor for comigo nessa viagem, se o Senhor me abençoar, eu farei um culto de ações de graça. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou te servir. Se o Senhor me aposentar, eu ouço isso demais, meu Deus. Se o Senhor me aposentar, pastora, eu estarei lá para te ajudar. Eu falo: então vai, fecha o olho. A aposentadoria sai, a pessoa recebe dobrado, tudo que retroativo. E aí, querido, fica empolgado e de cima, e vai, daqui a pouco some. Onde você foi? Gastar a aposentadoria, não estou tendo tempo mais para ir na igreja. Nós precisamos entender de onde Deus nos tirou. E Deus vai dizer assim: não esqueça, Deuteronômio 8, 12. Deus está atravessando o povo no deserto, e Ele fala para o povo desse jeito. Por favor, Deuteronômio 8, 12. Vamos ler junto esse texto. Eu chorei lendo esse texto lá em casa. Eu me lembrei de quando nós começamos a nossa vida. Eu fiquei me lembrando, lá na Deuteronômio 8, por favor, 12 a 18, NVI, se você tiver essa versão. Eu fiquei lembrando de quando nós começamos aqui. Eu me lembro do primeiro culto que nós fizemos. Eu me lembro que a gente não tinha condição para nada. Eu me lembro que quando o Luiz chegou lá em casa com a foto desse lugar, com o vídeo, vocês ficam aqui por gentileza, com o vídeo desse lugar, e eu disse assim: amor, nós não vamos ficar naquele lugar. Eu não quero nem ver esse vídeo, porque nós não temos dinheiro. Aí ele ficou uma semana com esse vídeo lá. Numa semana ele abria esse vídeo e olhei. Na hora que eu olhei, eu vi essa escada preta. E o meu pedido a Deus é que tivesse uma escada preta. Eu sempre amei escada preta, paranoia de gente. Na hora que eu cheguei, olhei, eu nem perguntei o preço, porque eu estava preocupado com o preço. Mas na hora que eu vi a escada, eu falei: amor, então vamos. Eu me lembrei das fotos no primeiro dia que nós lavávamos isso aqui. Eu lembrei das primeiras cadeiras que nós colocamos aqui nesse lugar. Luciene, não é muita coisa isso aqui é o céu. Nós estamos 8 anos, Deus tem honrado a gente todo dia, Deus tem abençoado todo dia, Deus tem provido todo dia. Todo dia Deus provê nesse lugar. Famílias são curadas, famílias são restauradas. Eu preciso voltar em lugares onde um dia a minha comunhão foi grande com o Senhor, mas às vezes nós crescemos na correria e não lembramos onde foi que nós tivemos uma comunhão íntima com o Senhor. Nós precisamos disso. Quando o povo vai entrar na terra, Deus fala para eles através de Moisés. Deuteronômio capítulo 8, 12, 18. A gente consegue aí, Lana? Ele diz assim: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado. Versículo continua, por favor, você pode ler comigo?
de aumentarem. O seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do quê? Da escravidão do Egito. Versículo 15. E os conduziu pelo imenso e terrível deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes, escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para você. 16. E sustentou no deserto com maná, com o que os seus antepassados não conheciam, para humilhar e para provar, para lhe fazer bem no final. 17. Não diga, 1, 2, 3, diga comigo, não diga. O quê? (18) para terminar. Diga antes. Diga para o seu irmão antes. O que Deus fez? Foi o Senhor que deu capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Foi Deus que trouxe você até aqui. Foi Deus que te sustentou. Foi Deus que te colocou de pé. Foi Deus que te trouxe até aqui, a sua família, a sua casa. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Não esqueça, não esqueça. Quando você entrar na sua empresa amanhã, você entra e diga assim: foi Deus que me colocou aqui. Quando você entrar lá no seu escritório, diga: foi Deus que me deu esse escritório. Quando você entrar no seu carro, você vai falar: foi Deus quem me deu esse veículo. Quando você olhar para sua mulher, diga: foi Deus que me deu essa belezura. Quando você olhar para esse homem, fala: foi Deus que me deu esse glorioso. Amém, amor? Foi Deus quem deu. Olha aí, ó, nós começamos assim. Hoje eu fiquei lembrando, o Samuel era um pirralho. Hoje ele é pai agora. Ele engravidou a mulher, gente. Olha aí, nós, ele estava limpo, já estava no lugar limpo já. Eu lembrando disso. Ele já está rico. Olha lá. E o que acontece? O Abraão continua fazendo altares. Aí as fotos. E aí o que acontece? Um dia, diz que o gado de Abraão era muito, e o gado de Ló também era muito. O Ló cresceu, e começaram uma briga entre os pastores dos dois. Sabe o que Abraão disse? Abraão disse: Ló, você é meu irmão, meu parente. Nós não podemos ficar brigando. Olha a campina. Olha a terra. Escolhe. Aonde você quer ficar? Agora fique lá e deixa ele aqui. Não. Começa a olhar as campinas. O Ló era grande, alto, ele tinha uma visão privilegiada. Isso, ovelhas bonitas. Sabe o que acontece? Quando você cresce, começa a acontecer os conflitos. Conflitos é inerente a qualquer lugar que tenha ser humano. Luciene, eu quero uma igreja que não tenha conflito. Sabe como é o nome dela? Memorial. Isso, Parque do Cerrado, Memorial Parque. Lá não tem. Eu tive lá essa semana, juntamente com a pastora Glaucia. Nós duas fomos lá fazer um culto fúnebre, né? Nós não achamos nenhum homem, falei: nós vamos nós duas mesmo, bora. Lá não tem contenda. Onde tiver um ser humano vai haver conflitos. O problema não é questão de ter conflito, é como se resolve os conflitos. E o Abraão vai dar um show de como se resolve isso. Sabe por quê? Porque o Abraão sabia quem ele era. Quando você sabe quem é, você vai dizer para a pessoa assim: olha, pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Por que ele fez isso? Porque ele sabia quem ele era e a promessa que ele estava com ele. Ele sabia.
Quando você sabe quem você é, pode surgir o que surgir, conflito que surgir, você sabe que vai mudar, que você tem uma promessa, e quem te sustenta é Deus. E ele fala para ele, pode escolher onde você quiser. E aí sabe o que acontece? Ele fala assim, meu tio, foi bom andar com você, mas tchau, partiu. E a gente às vezes tem também crises com, como é que eu usaria a palavra? Separação. Rompimento, essa palavra. Isso aí, meu filho, é romper, inclusive está escrito aqui, romper. Às vezes a gente tem problema com essa questão. E a gente não quer. Sabe como que a gente resolve conflitos muitas vezes? A gente vai, enterra o conflito vivo. Já enterrou o conflito vivo? Faz de conta que eu não estou vendo. A gente faz isso. Outros, que no cemitério você põe bem longe, mas depois outros põem debaixo do tapete, bem pertinho. Outros falam, não, foi o diabo que levantou. Que diabo, coisa nenhuma. São questões nossas. Mas escute, conflitos são para serem resolvidos. Nós precisamos aprender a resolver conflitos. Se necessário for, Deus abençoe, vamos seguir viagem. E aí o que acontece? O Abraão fica ali. O Ló, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele olha e diga assim, linda Campina. Linda Campina. Aqui era uma cidade chamada Sodoma. Diga comigo, Sodoma. A Bíblia diz que Sodoma era um lugar ímpio, era um lugar terrível, era um lugar de homens perversos, era um lugar ruim. Mas o Ló olhou e falou assim, eu quero ir para as Campinas, porque parece o jardim de Deus. Ele olhou para as Campinas e viu como se fosse o Éden. Tem coisa que eu e você olhamos assim e falamos, que coisa maravilhosa. E nós vamos entrando sem consultar a Deus. Você não vai ver o Ló consultar a Deus. Você não vai ver o Ló pedir nada para Deus. O Ló andava pela direção do coração dele. O Ló andava pelos olhos dele. O que é o Ló, Luciene? Ló pode ser uma pessoa. Ló pode ser um pensamento. Ló pode ser alguma coisa que está te prendendo. Ló pode ser um sentimento. Ló pode ser um ambiente que você vive, que você sabe que está fazendo mal, mas você quer. Aí sabe o que o Ló fez? O Ló sentou. E ele ficou olhando para lá. A princípio ele está longe. Daqui a pouco levanta a cadeira e vem mais para cá. Vai. Isso. Aí ele olhava de novo, olhando para lá. De novo, vem mais um pouquinho. Luciene, está escrito isso? Quando você vai olhar no original, está assim. E ele ia colocando a sua tenda próximo de Sodoma. Ninguém cai da noite para o dia. É paulatinamente. Ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém levanta cedo. Eu lembrei do Cote. Chega na mesa e fala, passa aí a margarina. Nós vamos divorciar, tá? Não, não é assim não. É um processo. Devagarinho, até. Às vezes é um elogio que você recebe que o seu marido não lhe faz. E um colega de trabalho passa e fala, nossa, que cheirosa. A minha mulher não é cheirosa. Talvez um elogio que uma mulher passa e fala, meu Deus, que músculos. O meu lá em casa é uma Brastemp. Às vezes começa com uma borracha no colégio e depois se torna um suborno futuramente. Às vezes é um descuido de ler a palavra. Não, eu estou cansado, eu não vou estudar a palavra. Eu estou cansado, ai, trabalhei demais, deixa para lá. E passa um dia, passa 2 dias e vai enfraquecendo. Ai, eu não vou jejuar, eu passo mal, eu tenho dor de cabeça, gastrite, pastora. Tem um ano que eu não sei nem o que é jejum. Oração.
Nossa, eu estou cansado demais. Vou orar deitado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus, aleluia. Um dia uma pessoa pregou aqui nesse lugar e falou assim. Naquele dia eu falei, Deus tem misericórdia de mim e dele. Ele disse assim, eu não oro. Eu já entro no carro e já saio orando. Ele estava ministrando e era um obreiro nosso. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Queridos, a oração, ela marca o quanto eu dependo de Deus. A oração está dizendo para mim e para você, eu preciso do Senhor, a Bíblia, a palavra. Nós precisamos voltar para a palavra. Há uma estatística já no nosso Brasil, e eu li ela essa semana, 50,66% dos pastores não lê Bíblia mais. Imagina os membros. Queridos, o diabo está roubando isso da gente, porque ele sabe que se você estudar a palavra, se você dedicar a oração e o jejum, ninguém te segura. Ele sabe que você vai romper, ele sabe que os seus olhos vão abrir, ele sabe que a unção vai aumentar na sua vida, e por isso ele vai dizer, não ore, e fique deixando o quê? Vai chegando. E sabe o que aconteceu? E diz que foi chegando, armando tenda. Quando você lê 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8, abre e entra, sem a cadeira. Lá já tem a cadeira, Ló. Lá é tudo prontinho. Você não precisa fazer nada. E Ló era justo. Vivia entre eles. Ele era atormentado na sua alma justa. Querido, e dia após dia, pelas transgressões que via e ouvia. Diga assim comigo, diga Ló. Era o quê? Justo. Mas era um justo aprisionado. Levanta um rei de Sodoma. Esse rei chamava Bera, uma coisa assim. Esse rei ali se levanta contra outros. Vem uma guerra, e a guerra faz o quê? A guerra leva, por favor, pode vir. Sabe o que aconteceu? Eu não vou nem terminar isso aqui. Sai com as mãos presas. O Ló foi preso, sabia? Teve uma guerra e levou todo mundo de Sodoma, e ele estava no meio e ele foi preso. Sente lá preso, por favor. E o Abraão está ali. Quando ele se separou de Ló, sabe o que Deus fez? Deus chamou ele e falou assim, eu quero lembrar você que eu te chamei. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Toda essa terra eu vou te dar. Sabe quando? Quando ele deixou Ló. Deus reafirmou a promessa na vida dele. Nesse dia. E aí alguém sai de lá, traz uma notícia e diz assim, Abraão, levaram o seu sobrinho Ló. Sabe o que ele faz? Ele pega seus 318, mais alguma coisa, e vai lutar, e vai para a guerra. E ele vai para a guerra, e ele arranca quem? Pega o Lózão. Levanta o Lózão. Só que dessa vez, ele liberta o Ló, mas ele deixa o Ló e segue. Porque quando você teme o Senhor, e você tem aliança com Deus, pare aqui, Abraão. Você não guarda mágoa. Você não guarda rancor. O seu coração é livre. Ainda que tenha te deixado, ainda que tenha brigado com você, ainda que tenha inventado qualquer coisa, ele foi lá e libertou ele. Deus está dizendo para mim e para você vir para a mesa da ceia hoje, você precisa liberar os Lós da sua vida. Para que você se levante daí e venha para cá. E ele chega da guerra. O Abraão chega da guerra. Agora eu vou dar uma colher de chá para você, Hugo. Você agora é Melquisedeque. Diga assim, Melquisedeque. Rei de Salém. Rei de paz. Sacerdote do Deus Altíssimo. Sabe o que ele faz? Ele vem aqui. Pega o pão. Pega o vinho. Vem, por favor. O Abraão está chegando de uma guerra. Abraão está cansado. Ele andou 420 quilômetros depois de uma guerra. Ele está cansado.
ele guerreou, ele venceu. Sabe o que ele faz? Ele vai até ele e diz assim para ele: Abraão, servo do Deus Altíssimo, eu estou aqui para te servir. E eu trouxe para você pão e vinho. Isso está onde? Coloca para mim aí, por favor. Gênesis. Fique de pé, por favor, para a gente terminar. Capítulo 14, versículo 17. Diga assim, voltando. O quê? De onde? Esse é o nome do rei. E sobre os reis aliados a ele. E o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé. Isso é o vale do rei. O que mais que ele fez? Diga assim, então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe quem? Pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Continua, por favor. E abençoou Abraão, dizendo assim, diga assim: seja bendito, Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Sabe o que ele está dizendo? O Deus que você serve é dono de tudo. O Deus que você serve é altíssimo. O Deus que você serve é soberano. O Deus que você serve pode te dar tudo que você precisa. Você não precisa ir para Sodoma. Você não precisa carregar Ló. Você só precisa dizer: Deus, eu sou livre. Eu quero ouvir sua voz. E sabe o que aconteceu mais? Continua. E ele diz assim, diz mais assim, diga assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E diga agora o Abraão. E eu quero te devolver o meu dízimo. Pega aí. Eu quero ver você aplaudir Jesus agora. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Fala, Luciene, o que tem a ver isso com a minha vida? Tudo. Quando você sabe que quem cuida de você é o Deus Altíssimo. Quando você sabe que é Ele que provê todas as coisas para você. Sabe o que você faz? Você é livre. Você não é preso em riqueza. Você não é preso em bens. Você vai devolver aquilo que é de Deus com alegria, feliz na sua vida, porque é Deus que te sustenta, é Ele que te mantém de pé. E Deus não vai te pedir nada se antes que Ele não tenha te dado já. Sabe por que eu trouxe isso aqui hoje? Eu nunca falei de dízimo em pregação minha, mas eu tenho visto muita gente reclamar: Luciene, a coisa está ruim, a coisa está isso, aquilo, outro. Escute, eu trouxe isso aqui porque Deus começou a ministrar o meu coração, para você liberar aquilo que é de Deus na sua vida. Quando você faz isso, sabe o que Deus faz? Deus vem, Ele fortalece você, Ele põe você de pé, e Ele diz para você: a minha promessa está de pé. E sabe por que você está aqui hoje? Porque um dia Ele fez uma promessa a Abraão. Um dia Ele disse assim: olha, a sua descendência será poderosa sobre a terra. A sua descendência será como os grãos de areia e como as estrelas do mar. É por isso que você está aqui hoje. É por conta de uma promessa que Deus fez a Abraão, e Ele cumpriu. E Luciene, eu quero fechar agora. Como, Luciene? Você está aqui nessa noite e você começou a caminhar bem, só que alguma coisa apareceu na sua vida. Talvez um lozinho ou um lozão. E você parou na caminhada. Você parou. Talvez foi uma tristeza. Talvez foi uma angústia. Talvez foi uma decepção. Talvez foi uma dor, uma ferida. Talvez alguma coisa da sua vida não funcionou como deveria funcionar e você parou. Você parou na caminhada. Você se embaraçou com Ló.
Deus falou, deixa, sai, e você não conseguiu sair, mas nessa noite Deus está dizendo para mim e para você, nessa noite você vai sair dessa prisão, nessa noite você vai avançar, nessa noite você vai dar um passo à frente, e vai dizer, eu quero me posicionar novamente, eu quero voltar. Talvez você desceu ao Egito, talvez você desceu porque estava com fome, talvez você desceu por conta do seu instinto, mas Deus está dizendo para você, você é meu filho e eu cuido de você, eu vou abrir janela nos céus, é eu que abro janela para você. E se você está aqui nessa noite e deseja, se você deseja hoje reposicionar na sua rota, para a promessa que Deus te fez, eu quero te chamar aqui para a gente orar. Se você está aqui nesta noite, você sabe que precisa reposicionar, você